E aí galera, aqui é como tudo começa aqui ó, na cabeça dos roteiristas da Turma da Mônica. Como você pode ver, eles fazem aqui o roteiro, que é um esboço do que vai ser a historinha, que é um traço mais simples, justamente que tem compromisso com a ideia, e não com o traço original que você pode ver na revistinha depois. Então tudo começa aqui. Aqui nessa sala a gente tem 3, porque o Maurício, ele começou a perceber que os roteiros estavam muito parecidos, porque todo roteirista trabalhava aqui em São Paulo. Então ele falou o seguinte: por que vocês não vão para casa da sua mãe, para casa da sua avó, para o interior, e lá vocês podem ter mais ideias, ter ideias novas, se refrescarem, digamos assim. Então cada um foi para o interior, tem gente em Manaus, Rio Grande do Sul, Paraná, e assim ganhou uma diversidade incrível das novas historinhas. E aqui a gente pode falar com o Flávio, que ele faz várias historinhas, ele faz também os clássicos do cinema, que são adaptações dos filmes para os quadrinhos. Você pode falar um pouquinho como que é o clássico, como você tem essas ideias? Os clássicos, assim, a gente procura primeiro dar uma olhada no filme, né, os filmes que estão mais em voga no momento, e fazer uma paródia em cima, né? Ou não só isso, né, os filmes clássicos também, como por exemplo, um dos últimos que saiu foi Dos Caçadores da Arca Perdida, que é um clássico que todo mundo conhece. E vai sair de outros filmes que já estão aí em cartaz logo em breve, né? Como por exemplo o Batman e Superman. Vai sair, uma hora vai. Uma hora vai. O Guardiões da Galáxia com certeza. Legal. Então esse aqui é o primeiro passo, vamos para a etapa 2 do processo de criação da revistinha. E o que acontece? Aqui os artistas recebem o esboço com aquela ideia, como já mostrei anteriormente, e eles passam para o traço original que vocês veem em casa. Então aqui você pode ver ó, que ele está fazendo o desenho, aqui no caso do Chico Bento Moço, que é uma pegada jovem no mangá, que veio depois da Turma da Mônica Jovem. E nesse processo eles façam um lápis azul, façam um rascunho, que depois acompanha aqui, ó, vai ficar desse jeito, vai ficar aqui desse jeito como o grafite, como você já pode ver, aqui já está o trabalho pronto. E depois disso passa para uma próxima etapa, para o gibizinho chegar em casa pronto para você. Agora é a terceira etapa aqui na Maurício de Souza Produções, onde acontece a arte final. Como você pode ver aqui, ó, através do tablet, ele desenha já digitalizado os traços, já vem o roteiro, como mostramos anteriormente, e ele vai adequando aqui. Ele pode dar profundidade, ele dá mais luz, sombra, ele faz esse jogo de contrastes para justamente chegar no resultado final, que fica já muito próximo que você vê na revistinha, faltando somente as cores. Mas também, aqui na Maurício de Souza, nem tudo é feito em computador. A parte artesanal, digamos assim, ainda se mantém. Na arte final, por exemplo, aqui a sua Graciano tem 50 anos de empresa, ele continua fazendo ainda no nanquim, como você pode ver aqui, ó. Na caneta, ainda é a tinta no modo, digamos, artístico, né, Graciano? Agora a gente está com a letrista, Elisa, cuja função é transcrever o roteiro para a arte. Ela pega o roteiro e ela pega as falas, as onomatopeias, e ela transcreve através dos balões, que podem ser diversos tipos. Por exemplo, o balão de pensamento tem um tipo, tem as onomatopeias, e assim eles tentam transcrever através dos balões, dos gestos, de tudo, o sentimento que o personagem quer passar. Como você pode ver aqui, cada balão tem um modo. O balão de pensamento ele é tipo uma nuvenzinha, e assim as histórias ganham vida através das letras. E após o processo da arte final, os desenhos eles vão para ganhar cor. Como na Turma da Mônica Jovem, por ser mangá, os desenhos não possuem cor, eles utilizam uma ferramenta chamada retícula. O que é isso? Eles misturam bolinhas pretas e brancas que no final dão vários tons de cinza, como você pode ver nessa arte final da Turma da Mônica Jovem. E agora aqui a gente chega no último processo, antes das historinhas caminhar a Panini, onde vai acontecer, onde tem a gráfica, essas coisas. Bom, aqui a gente tem a colorista Miriam, e o trabalho dela é o seguinte: ela dá vida através das cores das historinhas. Como vocês podem ver, ela é responsável por dar cor já de modo digitalizado. E uma característica da Turma da Mônica é que geralmente, como vocês podem ver aqui, os fundos têm cores diferentes, tipo azul, rosa, amarelo. E eles vão alterando isso para dar dinamismo e para dar uma movimentação a mais na historinha, que ganha mais autenticidade. Chama de design, a gente cuida de toda a comunicação, tudo que não é quadrinhos e animação passa por aqui pra gente fazer a curadoria dos produtos, faz com
não só pensando no final, no desenho da embalagem, mas pensando no produto como um todo, se vai dar certo, pensando com olhar de marketing realmente. A gente recebe todos os produtos para fazer checagem e também fazemos aqui dentro do trabalho. YouTube também é um outro case muito legal para falar sobre a transformação da marca, porque a gente adaptou, saiu do quadrinho, aí foi para animação mais longa, aí agora a gente está com o Monicator, que é super forte, tem 30 segundos de duração. Então ele é totalmente adaptado para o novo modelo de percepção que a gente tem na sociedade. Acho que é legal falar que dentro do Facebook a gente mantém 2 fanpages, né? Que a gente trata isso de forma diferente. Uma coisa é a fanpage Turma da Mônica, que é para o fã, e a outra é a Maurício de Souza Produções, que fala sobre a empresa. É mais institucional, então a gente tenta dividir isso de forma... Porque as pessoas confundem, né? O que é a Maurício de Souza como empresa, as ações dela como uma empresa, e o que é feito para o fã, que são as histórias em quadrinhos, os vídeos e tudo mais. Nosso grupo veio aqui na Maurício de Souza Produções. A gente vai fazer uma entrevista agora aqui com o Maurício. Ele vai contar um pouco pra gente da marca, um pouco das táticas de marketing, as inspirações. A primeira pergunta que a gente queria fazer é: quais foram as suas inspirações para a criação da Turma da Mônica? Os primeiros personagens que eu criei, as primeiras historinhas, eram sempre baseadas em alguém que eu conhecia, animais que eu conhecia, meu cachorrinho de estimação, amigos, parentes. Depois, com o desenvolvimento, para aprender a desenhar melhor, comecei a trazer personagens baseados nos meus filhos. Mônica, Magali, Marcelo, Do Contra, Nimbus, a Mariângela, e assim por diante. Com isso eu tinha mais facilidade, porque eu conhecia bem cada um dos filhos, cada um dos meus amigos. Então o personagem que entrava na historinha, era só eu bolar um ambiente, um tema, para ele viver aquele tema. Eu sabia como ele ia reagir, o que ele ia falar, como é que ele se situaria nas situações. Isso me facilitou muito. Aliás, quem cria histórias, televisão, cinema, história em quadrinho, eu sempre sugiro que escolha como modelo alguém que você conheça bem. Assim você sabe como é que o personagem vai reagir. E o personagem fica muito mais humano, mais crível. Você sempre teve vontade de fazer uma história em quadrinho, ou foi uma ideia que veio depois para você? Não, eu desde criança pequena eu já rabiscava, desenhava e tentava. Rabiscava umas historinhas, né? Criava personagens, desenhos bem primitivos, bem toscos. Mas para mim aquilo estava bom. Em cada época, cada um dos desenhos que eu fazia estava bom para a época, para os meus conhecimentos, para o meu desenvolvimento. E com isso eu fui criando cada vez mais, inventando personagens. Eu devo ter uns 400, 500 personagens. Os que eu uso mais são 60, 70. E com isso eu movimento todo o nosso universo de personagens. Entendi. A próxima pergunta que a gente vai passar é: em que momento que você passou a pensar na Turma da Mônica como mais que um gibi, como passar a fazer um filme ou outras coisas assim? De certa maneira, eu não inventei isso. Eu aprendi a ler quadrinhos e desenhar quadrinhos com material americano. E os americanos cansaram de fazer isso no mundo durante todo o tempo. Criar personagens, criar produtos ligados ao personagem, criar filmes, parques temáticos. Então, eu sabia que o meu caminho teria que passar por isso também. Então, eu não inventei nada. Eu vi como é que a pessoa estava fazendo, fiz também a nossa maneira, com nossas possibilidades, e está dando certo faz mais de 50 anos. A gente também tinha uma pergunta que era que falava sobre isso também, de seus concorrentes. A gente queria saber que no início, quando você criou o gibi, como que você conseguiu espaço no mercado para competir com as marcas internacionais, que antes eram muito fortes aqui, os gibis de fora, como o do Mickey e outras coisas assim? Eu preenchi espaços. Primeiro, eu criei histórias em quadrinhos no estilo americano para entrar nos jornais, nos espaços. Eu fico como vizinhos desse material. Daí, lógico, sempre
alguém dá uma mancada no fornecimento de material, principalmente se vem de fora, e eu estava sempre prontinho para substituir quem faltasse no buraco que deixava no jornal, uma revista. Eu fui pegando esses espaços, aperfeiçoando cada vez mais o nosso material, para ficar no gosto do leitor brasileiro, e com isso nós estamos ganhando espaço, aprendendo a trabalhar esse espaço também. E hoje nós temos 87% do mercado brasileiro de quadrinhos infantos juvenis. É um número maluco. Ninguém tem isso. Mas nós, nesses anos todos, conseguimos montar essa força de comunicação que acho que é a única que tem no país. E a gente queria saber também, que você falou que você se baseou mais ou menos no projeto de outras empresas para fazer, como parque temático e tal. Como você fez para se adaptar às novas mídias? Ou você meio que trouxe isso de empresas estrangeiras também? Eu estava no meio da comunicação. Comecei em jornal, depois com revista, depois com desenho animado. Então, mais uma vez, eu vi o que o pessoal fazia e eu fiz adaptações para fazer a mesma coisa, com a mesma técnica, o mesmo apelo de mídia, e fui aprendendo, fazendo igual, melhorando, aperfeiçoando, e consegui estabelecer botar o pé no nosso lugar no espaço de comunicação, de publicidade e publicações. A gente queria saber como você tinha um público-alvo inicial para quando você criou a Turma da Mônica, e hoje a gente sabe que a Turma da Mônica ela abrange um público bem maior do que ela abrangia antigamente. Quais foram as técnicas que você fez para expandir esse público? Alguma coisa foi acidental. Quando eu comecei a desenhar, eu tinha que criar personagens. Que personagens? Eu tinha que me basear em gente que conhecia, amigos conhecidos, parentes. O que eu me lembrava mais eram as historinhas, as aventuras, o que eu vivia em criança. Afinal, eu era jovem e me lembrava bem da minha infância. Então, eu fui buscar nas recordações da infância o material para publicar as primeiras tiras, primeiras páginas, Bidu, Franjinha, Cebolinha e tudo mais. Com o tempo, criando mais personagens, eu criei um público maior, que era mais exigente e queria mais outros personagens, outros tipos de personagens. Chegou um tempo em que eu achei que estava na hora de fazer um personagem jovem. A Turma da Mônica jovem, nós lançamos, e hoje é a revista que mais vende, nossa, e foi um sucesso danado. E ainda estou me preparando para criar a Turma da Mônica adulta. Essa daí, daqui a alguns anos, nós vamos estabelecer as coordenadas aí, para a Mônica aparecer namorando, casando, tendo filhos, assim por diante. Não sei com quem ainda, mas dá para fazer tudo com história em quadrinhos. Você tem que escolher o estilo, a narrativa, o formato, filosofia, e daí você atinge um público cada vez mais variado, né? Crianças, jovens, adultos. E se você persiste no mercado, como aconteceu comigo, com 50 anos de janela, então você pega automaticamente a criança, os pais, os avós. Isso é uma maravilha, é uma sorte, ao mesmo tempo é um resultado de um trabalho de anos e anos de introdução dos personagens no mercado. Então, está acontecendo, e vai acontecer cada vez mais coisas. Não para. Aqui, o estúdio, você viu aí, nós temos 70, 80 desenhistas aqui. Tem outros que trabalham fora daqui. São mais de 400 artistas trabalhando. Então, nós não paramos de criar coisa, de reinventar o nosso próprio material. E com isso ainda não envelhece. Mônica não envelhece, Cebolinha não envelhece, os jovens estão do mesmo jeito. Nós temos que ter cuidado com a linguagem, temas e linguagem. Nós não podemos ficar repetindo coisa velha, antiga. Temos que estar com uma equipe jovem circulando no meio dos grandes artistas nossos aqui. Agora, para encerrar, a gente queria fazer uma última pergunta
Qual o próximo passo que você pensa para a marca? Você tem algum plano, assim, futuro, alguma outro O que vem meio vindo você- aí, que não está forte, mas o que vem vindo aí, é o material virtual. Material que não vai ser impresso, não vai para o papel, vem pela internet, é barato, invade o mundo rapidamente e é o nosso próxima grande batalha é essa. A gente entrar a partir da nuvem e sair pelo mundo todo. É isso. Obrigado.